Uma vez me conectei com uma pessoa dessa área da inteligência emocional, fez muito sentido para mim. E o engraçado é que a mesma época que ela foi traída grávida, eu também fui. Como pode isso? Eu me conectei com alguém que durante o processo aconteciam coisas parecidas com a qual eu estava vivendo. Parece que tudo ia se encaixando. Não sei explicar isso. Eu sei, fica nesse vídeo que eu vou te explicar por que isso acontece. Começa anotando essa frase para você nunca mais esquecer por que você atrai esse tipo de pessoa normalmente com os mesmos problemas que você. Anota aí. Emoção é energia em movimento. E agora começa a explicação para vocês entenderem. Eu fui buscar com ela maiores informações. Essa seguidora me mandou isso porque eu estava falando sobre os influenciadores, como eles manipulam as coisas, como as coisas se conectam. Aí ela falou, nossa, verdade isso. Aí eu fui buscar o restante do contexto para entender o que ela estava vivendo para poder ter se conectado com essa influenciadora, que ela se conectou com a mesma dor. E vocês vão entender que isso acontece para tudo, para trabalho, para relacionamento, para amizades, com a família. Você se conecta por uma dor. Isso é inconsciente. Para você se conectar pelo amor e não pela dor, se conectar de forma funcional e não disfuncional, você precisa entender sobre a tua dor. E eu vou me dedicar ao máximo aqui para que você consiga entender qual é a dor dessa seguidora e como ela chegou na influenciadora com a mesma dor. E atentem-se, influenciador posta sempre tudo muito bonitinho, tudo muito glamouroso. A dor deles, eles não postam. Então você se conecta apenas pela energia que você vibra. Esse influenciador também vibra nessa dor. Por isso vocês se conectam. Você não precisa nem saber qual é a dor dele. Cedo ou tarde você pode descobrir. Ou não, ele vai esconder isso a vida toda, o que eu acho pouco provável, porque sempre vem à tona alguma merda, ainda mais para essas pessoas que são públicas. Quais são as dores delas e qual é a sua dor, e de repente você se conecta. Assim como eu falei lá no meu Instagram, eu não trabalho aqui para atacar ninguém, para falar que apontar dedo e falar que ele isso, que ela aquilo. Não, eu trabalho aqui para fazer com que você desconstrua uma imagem que você construiu, depositando nessas pessoas toda a sua confiança. Aí depois que dá uma merda dessa, que vem à tona uma cagada que um deles fizeram, e isso é natural, fazer cagada todo ser humano faz, aí você desconecta, aí você começa a botar culpa, aí você fala que tua vida deu errada por conta desse influenciador ou dessa influenciadora. Por quê? Porque você não se conhece, aí você é influenciado pela mesma dor sem saber o que está acontecendo na tua vida. Então presta bastante atenção nesse vídeo aqui para você entender o contexto dele. Eu vou explicar dessa seguidora o que aconteceu com ela, por que ela se envolveu com essa influenciadora, e depois eu vou dar o exemplo meu lá de São Paulo, quando eu estava em São Paulo e eu me envolvi com uma pessoa, e olha como, e vocês vão ver como a energia dela e a gente se relacionou por conta de dores, ok? Então, olha o exemplo que ela deu da influenciadora da inteligência emocional que foi traída na mesma época que ela. Olha o que ela diz. E engraçado que na mesma época que ela foi traída grávida, eu também fui. Como pode isso? Eu me conectei com alguém que durante o processo aconteciam coisas parecidas com a qual eu estava vivendo. Parece que tudo ia se encaixando. Não sei explicar. Vamos lá. Fui buscar sinais que ela não consegue identificar. Como a maioria de vocês vivem no automático, o sinal vem, que é o famoso gatilho, e vocês são pegos por esse gatilho. Aí o comportamento automático acontece, que é se conectar por uma dor. E isso é natural acontecer do ser humano. O seu cérebro, isso é neurociência, o seu cérebro automatiza
todo o seu comportamento. Então, se você aprendeu um comportamento disfuncional, ele vai automatizar esse comportamento para que você economize energia para viver. Isso é natural acontecer, só que esse comportamento automático vai prejudicar. Então, naturalmente isso acontece porque você não estudou sobre isso, você não está no meu curso sobre comportamento ou você nunca fez terapia comigo. Aí você não consegue identificar esses sinais que eu consigo de acordo com as perguntas que eu vou fazendo, tanto na terapia quanto com as pessoas que eu converso. Foi a mesma coisa que eu fiz com ela. Fui fazendo perguntas para identificar e fazer os links do porquê isso aconteceu com ela. Nesse áudio aqui, eu perguntei o que fez sentido para ela se conectar com a tal influenciadora naquela época. Aí ela disse: meu relacionamento não ia bem e eu queria entender por que eu não conseguia sair de uma prisão emocional na qual eu vivia. Primeiro sinal: sair de uma prisão emocional. Acompanhe. Fiz outra pergunta nesse áudio. Como foi a primeira conexão sua com a influenciadora? Ela disse: ela falava sobre como a mente funcionava. E eu fui vendo e fui gostando. Na verdade, eu nem sei como foi feita a primeira conexão. Só sei que já estava alucinada por tudo que ela falava. E ela continua: isso é muito louco mesmo. Você fica dependente emocionalmente, querendo sempre mais. Então, tudo o que ela faz, você quer. Segundo sinal: eu só sei que já estava alucinada por tudo o que ela falava. Você fica dependente emocionalmente, querendo sempre mais. Então, tudo o que ela faz, você quer. Antes de eu ir para o próximo sinal, deixa eu explicar isso aqui para vocês sobre a dependência emocional. Pensa aí num dependente químico. Um cara que usa, sei lá, maconha, LSD, cocaína, até o álcool, que ele é dependente do álcool. Todas as pessoas que são dependentes química de alguma droga. Qual é o final quando a pessoa fala, né? Depois que ela consumiu muita droga? Qual é a fala que ela usa? Nossa, estou alucinado. Eu usava essa frase, eu estou alucinado, na época em que eu me afundava no álcool como uma fuga psicológica, ok? Agora preste atenção na fala dela. Só sei que eu já estava lá alucinada por tudo o que ela falava. Segue, olha, presta atenção nisso aqui. Você fica dependente emocionalmente, querendo sempre mais. Então, tudo o que ela faz, você quer. Como as coisas se conectam, a fala dela com o que ela vive, dependente de um influenciador digital, é como um dependente químico, um dependente a uma droga. Como é um viciado em álcool, um viciado em droga, cocaína, crack? Ele quer sempre mais. Ele gosta disso? Não, você vai perguntar para um dependente químico, ele não gosta daquilo. Mas a fala é sempre essa, ele fica querendo mais. Por quê? Porque ele está dependente da droga. Quem é a droga nesse caso? O influenciador. Ele passa a ser uma droga na tua vida, porque ele vai consumindo o seu dinheiro. Eles estudaram para isso, para consumir o teu dinheiro, para ficar cada vez mais rico. Poucos deles vivem o que pregam. A maioria não vive o que prega. Emoção é uma química. Então se atentem. Aí eu fiz a mesma pergunta porque eu não obtive resposta. Não conseguiu localizar o que de fato te conectou a ela? Aí ela disse: então, eu nem sei na verdade o que me levou até ela. Vi ela falando sobre inteligência emocional e fui gostando. Foi no primeiro curso dela, onde ela fala sobre o poder de dizer não, autoestima. Olha, vendo agora, acho que foi autoestima mesmo. Eu estava com baixa autoestima. Terceiro sinal, eu estava com uma baixa autoestima. Olha como eu vou conectando os pontos. Primeiro sinal que ela deu, sair de uma prisão emocional. Ela estava presa emocionalmente ao marido. Segundo sinal, só sei que já estava alucinada por tudo que ela falava.
Você fica dependente emocionalmente, querendo sempre mais. Então, tudo o que ela faz, você quer. Nesse caso aqui, ela quis dizer tudo que ela faz, curso. Todos os cursos que essa mulher lançava, essa influenciadora, ela comprava. Ela até fala ali, eu apaguei, não deixei vocês verem, porque tem nomes ali, eu não quero que divulgue nome dessas pessoas. Mas até o marido dela fala que essa mulher estava consumindo todo o dinheiro dela. E ela dizia, não amor, ela está me ajudando. Dependente, ela vivia querendo mais, uma droga. Por quê? Porque ela depende dessa pessoa. Terceiro sinal, estava com baixa autoestima. Aí eu fiz uma outra pergunta para ela, olha ali, ó. Ela falou de relacionamento em algum momento? Aí ela disse, não, no início não. Olha isso. Ela disse depois que não gostava de falar, pois estava passando por dificuldades no relacionamento. Essa influenciadora não precisou falar que tinha dificuldades no relacionamento. Lembra lá no início do vídeo o que ela fala? Eu tinha dificuldades no meu relacionamento. Lá no início ela fala, meu relacionamento não ia bem, eu queria entender porque não conseguia sair dessa prisão emocional que eu vivia. Isso é tão louco, porque essa influenciadora eu conheço muito bem. E nessa época ela vivia em uma prisão emocional também. Ela não conseguia desapegar desse marido que traiu ela quando ela estava grávida. E o que essa seguidora passou? A mesma coisa. Então, quando eu fiz a outra pergunta, ela falou de relacionamento em algum momento, para quê? Para ver se tinha alguma conexão do gatilho. Em algum momento essa influenciadora fala de relacionamento, captura essa cliente e tudo se conecta. Mas nem precisou. E aí eu consigo localizar. Emoção é energia em movimento. Conexão. Elas tinham as mesmas dores. E o que acontece? Se essa influenciadora ela tem a cura de realmente ter resolvido na vida dela um problema de relacionamento, ela vai atrair essa cliente, minha seguidora, para curar, para literalmente livrar ela dessa prisão emocional que ela vive. Mas o que aconteceu? E ela não conseguiu curar essa seguidora que queria sair dessa prisão emocional. Por que não aconteceu essa cura? Houve uma desconexão, porque ela não tinha resolvido o problema dela de prisão emocional no relacionamento. As mesmas dificuldades que ela tinha em relacionamento, ela não conseguia resolver, ela só conseguia verbalizar, ela só conseguia falar, julgar, apontar, culpar o cara. Então, ela não curou essa cliente. Ela conectou por uma dor, ela queria essa cliente e minha seguidora hoje queria se livrar da prisão. Mas como ela não tinha se libertado, ela não conseguiu libertar. Ela não tinha propriedade de cura para poder tirar essa cliente da prisão emocional. Conseguiram entender? Houve uma conexão pela dor. Se ela tem propriedade de cura, ela cura essa pessoa e livra essa pessoa da prisão. Mas como essa pessoa também estava presa nisso, ela só conectou e depois desconectou porque não conseguiu resolver o problema. Entenderam? Enfim, depois disso eu expliquei para ela a dependência emocional que ela citou na conversa. Aí ela disse, é isso mesmo, com suas aulas, Abraão, que assisto, descobri que passo isso com a minha mãe. Sou dependente emocional dela. Tudo o que faço parece que preciso da aprovação dela. Sempre vivi fazendo as coisas para não magoar ela, a mãe. Eu tenho uma outra conversa com essa mesma seguidora em que ela diz que ela tinha medo de errar e eu expliquei para ela por que ela tinha medo de errar. Problema com a mãe dela, punição. Não punição no sentido de bater, de agredir, mas punição, às vezes verbal, ficar de mal, que foi o caso dela. A mãe dela ficava de mal dela quando ela errava, dizendo que não ia mais falar com ela, não ia ser amiga dela, alguma coisa assim. O que aconteceu?
Esse adulto hoje não consegue errar porque a sensação é a mesma. Ela acha que se ela errar com alguém, alguém vai parar de falar com ela, alguém vai ficar de mal dela. Quando eu falei isso para ela, ela falou: Abraão, que doideira. É exatamente essa sensação que eu sinto quando eu vou errar, quando eu não erro, né? Na verdade, quando eu tenho medo de errar com as pessoas, porque é exatamente essa sensação que eu tenho de que a pessoa vai ficar de mal de mim ou não vai falar comigo. Entenderam como é que é complexo e ao mesmo tempo simples quando você estuda, quando você entende sobre o seu comportamento? E é isso que eu faço na terapia, é isso que eu ensino no meu curso, para as pessoas conseguirem desvendar o próprio comportamento. Por que eu faço isso? Por que eu sou dependente emocional? Como é que eu saio disso? Para a pessoa conseguir se desenvolver e ser livre, não ser dependente de quem está vendendo curso atrás de curso, que às vezes no final você nem termina de fazer, ou aquilo ao invés de te ajudar começa a te afundar, você não consegue entender por quê. Dor. Agora eu vou dar o exemplo para vocês da pessoa que eu me relacionei em Jundiaí antes de vir aqui para Petrópolis. Vou dar o exemplo de como as dores se conectaram, como a dor dela trouxe ela lá de Rondônia para ela bater aqui e se relacionar comigo para alimentar a dor dela. Ou seja, ela saiu de um lugar de dor, mas a dor não saiu dela. Que ela veio lá da casa do cacete para São Paulo, para chegar em São Paulo e receber a mesma dor através de mim. O que aconteceu? Essa mulher, ela se relacionou durante 8 anos com um cara lá em Rondônia. Durante esses 8 anos, esse cara nunca assumiu ela. Ou seja, ela não conseguia pertencer a um relacionamento. Então qual era o medo dela? Qual era a dor dela? Não pertencer a um relacionamento. Para um ele dizia que era ficante, para outro ele dizia que era casado, para outro ele dizia que morava junto, ou seja, ela estava perdida dentro de um relacionamento e ela não sabia o que ela era, ela não pertencia a esse relacionamento. Isso fazia mal para ela. E olha que isso durou 8 anos. Ela junto com esse cara, o que aconteceu? Num dado momento desse relacionamento, o cara pediu um tempo. Eles moravam juntos, ela, ok, o que ela fez? Voltou para a casa dos pais para poder esperar esse tempo, dar esse tempo que o cara pediu. Nesse meio tempo, o que ele fez? Ele arrumou outra e apareceu namorando, sei lá qual foi o status do relacionamento dele com essa pessoa. O que aconteceu? Essa pessoa que se conectou comigo ficou fodida, ela me contou alguns pontos bem dolorosos, chegou a ter pensamentos de tirar a própria vida, ela me contou isso. Aí o que ela faz? Sai de Rondônia com essa dor e vai para Jundiaí, São Paulo, onde eu estava. Ela foi para o mesmo prédio que eu morava, no mesmo condomínio. Por quê? Porque o irmão dela morava lá. Vai acompanhando. O que aconteceu? Ela saiu de um lugar de dor, Rondônia, e foi para São Paulo. A dor não fica em Rondônia, é isso que vocês precisam entender. Se você tem um problema hoje com alguém, você mora em São Paulo, você mora no Piauí, você mora nos Estados Unidos, não pense que se você mudar de cidade, de onde você está, para outro lugar, achando que vai melhorar, não vai. Você vai sair de um lugar de dor, mas a dor não vai sair de você. Foi o que aconteceu com ela. Ficou muito bem, esqueceu o cara, tudo passou. Ela, uns 4 meses depois, foi onde ela se conectou comigo, que foi em fevereiro que a gente se conectou desse ano, de 2023. Ela foi para Jundiaí em outubro, se eu não me engano. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, isso aí. 4 meses depois ela se conectou comigo. Aí vamos lá. Quem era o Abraão? O cara que não assumiria ela também. A mesma dor que ela tinha, eu ia entregar para ela novamente. Abraão, por quê? Eu explico.
Eu estava já programado, nada tirava isso da minha programação de mudar de São Paulo para Petrópolis. Depois que eu consegui a minha liberdade geográfica, eu já estava com isso na cabeça desde 2022. Eu vou me mudar para Petrópolis. Então eu me organizei, fiz tudo o que eu precisava para poder me mudar em abril de 2023. Então, quando eu conheci essa pessoa, eu informei a ela, antes que acontecesse qualquer coisa, uma relação sexual, eu avisei a ela, eu não vou ficar em São Paulo, eu estou indo para Petrópolis em abril, ou seja, fevereiro, março, abril. Tínhamos 2 meses para ficar juntos, se ela quisesse. Eu avisei ela antes de acontecer qualquer coisa, a gente já tinha dado uns beijos, então eu informei ela, em abril eu vou embora, ou seja, temos 2 meses. Se você quiser, a gente pode fazer esses 2 meses serem os melhores das nossas vidas. Ou tá tudo bem, se você não quiser, tipo, não, Abraão, para mim não dá, não é isso que eu quero, é melhor a gente terminar. Tudo bem, excelente. Houve uma comunicação, sabendo que só teríamos 2 meses. Quer? Ok. Não quer? Tudo bem. O que ela fez? Não, eu topo, não tem problema. Vamos fazer esses 2 meses serem os melhores. Porque em abril eu viria embora. Só que acabou que eu não vim em abril, eu não vim embora em abril, eu vim em maio por conta do meu contrato lá de aluguel. Então a gente ficou 3 meses. Então a gente ficou 3 meses juntos. E ela sabia que eu não assumiria um relacionamento, um namoro de 3 meses, que a gente ficaria. Vamos ficar esses 3 meses juntos, como um namoro. Saíamos juntos, ela ficava lá em casa, a gente ia para tudo quanto é lugar, como se namorados fôssemos. Só que não éramos de fato, não assumi nada. Apenas ficamos juntos durante esses 3 meses. Só que num determinado momento, eu quis entender essa dor dela. Por que ela se relacionou com um cara, que daqui a pouco ia embora, ia largar ela para lá? Fui entender a dor dela. Como um bom terapeuta, eu vou fazer isso sempre, porque para mim vale um relacionamento com a pessoa que tenha o mínimo de saúde mental. Eu não quero uma pessoa destruída a nível mental para poder me arrumar problema. O que acontece? Por que eu me relacionei com ela? Você falou, Abraão, mas ela não tinha problemas, não é problema mental, né? Ela não tinha problemas com a sua saúde mental? Tinha. Qual foi o gatilho que me fez assumir um relacionamento com ela? Ela dizer que tinha problemas e ela queria resolver. Ela tinha dores num relacionamento e ela queria resolver essas dores. Falei, excelente, que a maioria das pessoas que eu conheci durante esses 3 anos que eu fiquei em São Paulo, que eu dei um beijinho ou outro, eu identificava a dor, a pessoa não queria mexer na dor, eu saía fora. Ela foi a única que eu fiquei durante 3 meses, levei para dentro da minha casa, saí com ela para todo mundo ver, porque ela me disse, eu tenho um problema e eu quero resolver esse problema. Eu tenho uma dor e quero me curar dessa dor. Falei, cara, excelente, mulher da minha vida. Pessoa que tem uma saúde mental danificada, ela reconhece e ela quer resolver. Falei, maravilhoso. Não foi o que aconteceu, no final das contas não ficamos juntos, mas excelente, ela queria resolver o problema dela. Então, eu fui perguntar qual era o problema dela, qual é a tua dor? Aí ela me contou, e isso incomodava ela, isso doía nela. Aí eu, como um bom terapeuta, fui perguntar para ela como era na infância dela, como era com o pai e com a mãe dela. Deu um boom na cabeça dela e ela falou assim, nossa, quando eu saí de casa para morar com meu ex, o meu pai disse a seguinte frase. Ela falou assim, nossa, meu pai falou para eu não ir morar com esse cara porque ele não ia me assumir. Olha só, preste atenção na virada de chave que vai dar na cabeça de vocês agora. O pai dela disse, não vai que esse cara não vai te assumir.
Aí sabe o que ela falou pro pai dela? É a mesma coisa que você faz com a mãe. Você nunca assumiu a mãe. Bum! A cabeça dela explodiu porque ela entendeu que o que ela falou pro pai dela, de tipo, você não assumiu a mãe, o pai dela falou a mesma coisa para ela, tipo, não vai que esse cara não vai te assumir. Então o que o pai dela tentou fazer com ela? Proteger a filha de um cara igual ele. O pai tentou proteger a filha do seu espelho. Do que ele fez com a mãe, ele não queria que a filha passasse de não ser assumida por um cara que ele não assumiu a mãe. Vocês entenderam que doideira? Mas como é simples entender, o pai querendo proteger a filha de um cara igual ao pai. Então o pai fala, não vai que esse cara não vai te assumir. Aí o que a filha fala para o pai? Mas você não assumiu a mãe, até hoje. Bingo! A dor que ela viu a mãe passar por não ter sido assumida num relacionamento, ela carrega para a vida dela. Então ela arruma para a vida dela um cara igualzinho o pai, que não vai assumir ela. Então o que acontece para essa pessoa, essa mulher se conectar comigo? Energia. Emoção, energia e movimento. Ela se conecta comigo porque em algum momento, inconscientemente, essas energias se atraem. O inconsciente dela sabe que aqui ela vai se fuder, que aqui ela vai arrumar um cara que não vai assumir ela de novo. Energia, conexão. As dores se conectaram. Quando eu entendi, eu falei, puta que pariu, agora eu sei o que eu tô fazendo aqui nesse relacionamento. Lembra que eu dei o exemplo da influenciadora e da minha seguidora? Como elas se conectaram por uma dor, mas ela não tinha propriedade de cura, logo ela não conseguiu curar essa seguidora minha hoje. Então o que acontece? A gente se conectou, por quê? Porque eu tenho propriedade de cura para ajudar essa pessoa que se conectou a mim. E foi exatamente o que eu fiz. Bom, pelo menos eu me dediquei a fazer. Daqui para frente, se ela vai se conectar com uma outra pessoa que não quer assumir ela, aí é guerra dela. Ela já entendeu o recado, eu tenho certeza, porque eu expliquei isso muito bem para ela. Tanto que eu disse para ela, se você não entendesse sobre a tua dor que eu expliquei agora, que é a mesma dor que você viu o teu pai, que você viu a tua mãe passar, se você não entendesse sobre isso que eu estou te falando agora, e eu conheço você, falo que não vou mais para Petrópolis, vou ficar com você, eu te assumo, eu posto no meu Instagram, posto no meu Facebook, abro a boca para o mundo para dizer, estou num relacionamento sério com você, se eu te peço em namoro, você ia terminar comigo, você não ia querer ficar comigo. Outro boom que eu dei na cabeça dela, que ela ficou assim. E sabe por que ela chegou a essa conclusão? Porque ela ficou com esse cara de 8 anos que não assumiu ela. Em algum momento eles terminaram e ela conheceu um outro cara lá em Rondônia. Esse outro cara quis assumir ela, dava flores, pediu em namoro, falou que queria casar, entregou tudo para ela. O que ela fez, gente? Desconectou. Ela não quis. Ou seja, ela prega que quer um cara que assuma um relacionamento com ela, só que ela inconscientemente ela não quer isso, porque ela não sabe qual é a dor dela, ela precisa não ser assumida. Por isso que ela ficou 8 anos com um cagalhão que não assumiu ela. Depois apareceu um outro que queria assumir, queria um relacionamento sério com ela. O que ela fez? Correu. Não sei, ele era um cara legal, mas eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu é que você precisava da tua dor, você não precisava da cura. Quando ela se conecta a mim, ela entendeu a dor, lembra que eu disse? Ela sabia que ela tinha uma dor e ela queria resolver. Foi isso que a gente trabalhou. Vamos resolver o teu problema de posicionamento, entender o que você quer. Se você não entender o que você quer, você vai arrumar um outro porcaria depois de mim, que o cara não vai te assumir. Enfim, o que vai ser, repito, o que vai ser dos relacionamentos dela depois de mim para frente, eu não sei. Mas eu tenho propriedade de cura e eu peguei a minha propriedade de cura e entreguei para ela para que ela conseguisse entender o que estava conectando a ela
a pessoas que não assumiam ela. Vocês entendem como é que funciona? Emoção é energia em movimento. Por que vocês se conectam com determinadas pessoas? Pela dor. A hora que você cura essa dor, ou você se conecta a uma pessoa para curar ela, ou você desconecta, porque não tem como. Eu costumo dar um exemplo assim, que eu vi uma professora minha fazer e eu achei maravilhoso. Pensa assim, ó, aqui é você, tá vendo? Tem um gancho. Esse gancho é uma dor. Aqui é a outra pessoa. Esse gancho é uma dor. O que acontece aqui, ó? Conexão. Por quê? Tem dor aqui, ó. Resolveu. Vocês se conectaram por uma dor. Agora, Abraão, se eu faço terapia, cuido da minha saúde mental, cuido da minha dor e a pessoa não. Vamos lá de novo, ó. Aqui. Desconecta. Não tem conexão. A não ser que essa pessoa aqui também cure a dor dela. Aí vocês se conectam em unidade, não união por uma dor. Vocês têm uma conexão por unidade. Os dois estão curados. Aí vocês conseguem ter um relacionamento funcional. Antes disso, conexão é pela dor. Você tem uma dor, a pessoa tem outra. Assim como a minha seguidora encontrou com uma influenciadora. Olha a influenciadora tinha uma dor, era traída pelo marido. A seguidora dela, hoje minha seguidora, também tinha uma dor. O que aconteceu? Conexão. Essa influenciadora não tinha propriedade de cura para ajudar a seguidora. Elas ficaram ali conectadas. Essa seguidora começou a me seguir e começou a se curar. O que acontece? Desconexão. Ela está desconectando dessa dor que essa influenciadora tinha. Hoje não faz mais sentido nenhum. Entende como a emoção é energia em movimento? Se você vibra numa emoção boa, funcional, sem dor, você vai se conectar a pessoas funcionais e sem dores. Também pode se conectar a pessoas com dores, só que aí você tem a propriedade de cura para ajudar essas pessoas. Do contrário, não conecta. Se você tem uma energia sensacional, boa, sem traição, sem manipulação, sem abandono, sem rejeição, essa pessoa não vai ficar na tua vida. Se entra uma pessoa com rejeição, com abandono, com traição na tua vida, você fala, não faz sentido, desconecta, você sai fora. Ou essa pessoa chega e fala, nossa, pessoa esquisita, meu santo não bate com dela, aí ela sai. Por quê? Porque teu santo é uma bosta e o santo dela é literalmente um santo, é coisa boa. Aí o que acontece? Desconexão. Entenderam? Então eu espero ter conseguido transmitir essa mensagem para vocês entenderem como vocês se conectam a outras pessoas. Normalmente, infelizmente, é pela dor, naturalmente é pelo amor. Então eu espero ter conseguido transmitir essa mensagem para vocês. Se ficou alguma dúvida, põe aqui no comentário que eu faço um próximo vídeo explicando de uma forma melhor para que vocês consigam entender. Deixa teu like, se inscreve no canal para tu não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.